contextualizar, né? Nós estávamos num culto normal na nossa igreja, um dia normal, quando eu ali, tipo, no momento do louvor, eu me ajoelhei e a Bia sentiu no coração dela de vir orar por mim, né? Deus já estava ministrando no coração dela e ela começou a falar. 28 de março de 2023. Aí eu botei assim, ó, eu estava sentindo algo surreal, que eu tava sentindo muito a presença de Deus. Era muito notório, sabe? Muito, gente, ela é muito forte, muito forte. E eu comecei a falar em língua, só que era uma língua muito diferente. Eu senti desde o início que eu deveria ter Isa. Ela se ajoelhou e eu senti no meu coração acelerar muito, se eu ministrando muito no meu coração. E Deus só falava sobre promessas. Eu coloquei a minha mão sobre ela e comecei a orar sobre aquilo que ele fala, ele cumpre tudo que ele diz, tudo que ele promete. Ele não era homem para mentir. Aí eu lembro que eu falava muito isso. Com o poder da palavra, a terra era sustentada. Então, literalmente, as promessas ainda estão de pé, estão sendo sustentadas. E aí eu botei assim, ó, às vezes achamos, e o Senhor ministrava isso, né, pra orar. Às vezes achamos que o Senhor está cuidando só em uma área, mas o Senhor está trabalhando em todas as áreas. E aí a nossa intercessora, depois de 2017, 18, 19, 21, 22, 23, foi 6 anos novamente, ela foi usada, foi tomada por Deus. Caramba, é verdade, depois de 6 anos. Nossa, é muito real. Ela foi nesse exato momento. E aí você conta que ela primeiro falou pra você, depois... Então, a gente estava ali, né, ajoelhada. A Bia tinha acabado de orar por mim, né? Ela ministrava muito sobre as promessas de Deus ainda estarem de pé e tal. E ela ministrava também algo sobre Deus estar trabalhando em todas as áreas da minha vida. E era literalmente o que eu estava vivendo com Deus, né? E eu não sabia. E ela não sabia. Ali foi o ponto de partida, né? O ponto de volta, Deus nos trazendo de volta para o centro da vontade dele. E ali naquele momento a tia Regiane, né? Ela foi usada por Deus e ela começou a ministrar. E primeiro ela falava comigo que Deus estava tratando e que Deus estava nos dando uma ordem. E isso eu lembro claramente porque ficou assim, ó, fincado no meu coração. E ela falava, ela não, né? Tipo, Deus falava através dela. Eu estou dando uma ordem a vocês. Eu estou dando uma ordem. Eu estou dando estratégias. Eu estou capacitando vocês. E eu estou dando uma ordem. E naquele momento eu entendia que essa ordem que Deus dava era, tipo, para de bobeira e voltem a ser amigas, porque a minha promessa permanece de pé, ainda existe uma aliança. E ali, essa experiência, na verdade, foi Deus renovando a nossa aliança, né? Algo que a gente se desvinculou lá atrás. E como eu falei, né? Mesmo quando a gente foi infiel, Deus permaneceu fiel, né? E aí, a tia Regiane ministrou também, né? Na minha vida, ela começou a falar muitas coisas, né? E ela falava... Ai, gente, eu anoto tudo, porque eu gosto de detalhes. Pra mim, a vida é feita de detalhes. Aí ela falou... Aí Deus começou a falar... Olha, filha minha, com você eu toco diferente. Eu te dou sabedoria, uma graça maior. Dou estratégia a vocês. Aí ele começou a falar... Olha como eu cuido de você, filha minha. Aí ele começou a falar de algumas coisas e isso daqui é muito importante, porque ele falava muito sobre marchar, filha, marche, marche para as muralhas cair, marcha, 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 porque literalmente a gente começou ali, ela foi usada por Deus, mas a gente não retornou a nossa amizade de fato ali, a gente só foi retornar de fato, em junho, não foi? Em junho. A gente ficou março, abril, maio, junho ou julho? Junho, né? Foi junho. 4 meses ainda, porque Deus ainda estava movendo muitas coisas nas nossas vidas. E eu lembro que eu comecei a ficar, sabe? Eu sempre fui muito de pensar, gente, muito. Que eu ficava, Senhor, essa peça ainda não se encaixou nessa, por que a gente viveu tantas coisas assim, parecidas, semelhantes, sabe? Umas coisas que eu ficava me questionando muito, mas ali eu entendi
né? E no dado momento eu falava, então é sobre isso, mas não era nada daquilo. Era literalmente muito mais profundo. Eu tenho anotado também. As duas têm o mesmo costume de anotar tudo, né? E a gente tem vários cadernos que a gente anota nossas experiências com Deus. Conta disso, que, olha, gente, eu tenho uma frase que eu falo isso, que Deus ele é mais fiel que a própria fidelidade. Porque mesmo a gente nesse período afastadas, eu anotava as coisas no meu caderno, só que olha só, vou falar aqui. Eu tinha várias coisas, né, antes de entrar no meu processo desse ano, que eu também entrei num outro processo, pra literalmente entrar em alinhar de acordo com o propósito de Deus. Eu ficava assim, nossa, até nisso, ela também escreve as coisas no caderno, tudo ela faz igual a mim. Ai, gente, olha que coração sujo, nojento. E aí... E eu falava a mesma coisa. Ia me copiando das coisas. Tudo que eu fazia, ela fazia. Adeus, eu lembro que você começou a estudar, a Bia começou a estudar. Gente, eu lembro disso perfeitamente. Você começou a assistir as lives da Keila. Aí ela começou a estudar pra ser social media. Eu ficava assim, gente, mas eu que tava pesquisando sobre isso. Tipo, tudo igual. Tudo. E era literalmente, tipo, ela falava uma coisa, eu postava uma coisa, ela postava e falava assim, gente, mas não, como isso? Porque a gente ainda tava com o coração cheio de pecado, de coisas. Então, aí nesse período que a gente estava afastado, a gente sempre teve, né, o costume de anotar o que a gente vivia com Deus e tal, de ter os nossos caderninhos. E eu lembro que quando a gente foi se reaproximando, que a gente foi começar a conversar sobre as coisas. A gente sentou de fato um dia pra conversar. A gente olhava, aí a gente começava a olhar assim no nosso caderno, tipo, olha, tal dia eu vivi essa experiência com Deus, eu vivi tal coisa. Aí Bia ia olhar lá no caderno dela, tipo, na mesma data, ela vivendo uma coisa super parecida. Aí eu lembro que eu falava assim, cara, e eu orava, falava, tipo, Deus, fala com Bia, fala com ela. E eu, tipo, ela orava a mesma coisa pra Deus falar comigo. Só que, tipo, ela achava que Deus ainda não estava falando comigo. E eu achava que Deus ainda não estava falando com ela. Mas Deus estava trabalhando simultaneamente. E nas mesmas coisas. Tipo, no mesmo período, ao mesmo tempo que Deus tratava comigo, Deus tratava com ela. Só que a gente não sabia disso porque a gente não conversava, a gente não se falava. Então a gente não sabia de nada que estava acontecendo. Aí eu tenho aqui anotada dessa experiência, né, da renovação da aliança, que nesse dia eu orei e eu pedi ao Senhor para Ele falar comigo de alguma forma. E foi quando eu anotei assim, ó, eu pensei que Deus não usaria ninguém para falar comigo. E eu agradeci por Ele ser suficiente. E depois disso, Bia veio, ministrou em línguas e falou sobre promessas. Você tinha pedido essa parte? Eu não lembrava. Eu tinha pedido pra Deus usar alguém. Aí eu anotei a parte de Tia Regiane, que ela falava, estou dando uma ordem a vocês duas, ela falava, estou dando uma ordem a vocês duas. E estou dando instruções, estratégias. Eu lembro claramente disso, né? De Deus nos dando instruções e estratégias. E a partir dali, não foi só, tipo, essa experiência. Nós vivemos muitas outras experiências depois disso. Sobrenaturais. E começou a acontecer de uma forma muito, realmente sobrenatural, né? Porque é algo, assim, que a gente não consegue explicar, porque realmente é uma coisa humana. Muitas pessoas podem até não acreditar, mas quem realmente tem fé em Deus e busca viver, tipo, uma vida assim, de experiências com Deus, entende que isso é real, sabe? Então, a partir dessa experiência que a gente teve, da renovação da aliança, foram passando os dias e nós fomos vivendo outras experiências que Deus foi confirmando, que Deus foi falando com a gente e Deus foi revelando, Deus foi dando visões, Deus foi dando sonhos. E ao mesmo tempo que isso acontecia, Deus também ministrava sobre o nosso ministério. E Deus, ao mesmo tempo que Deus estava nos trazendo de volta para a vida uma da outra, Deus falava sobre o nosso ministério também, sobre o nosso propósito. E a partir dali a gente começou a entender que a gente não viveria isso separadas, a gente viveria isso juntas. Então a gente começou a encaixar. Os sonhos que Deus dava pra mim, visões que Deus dava pra ela, gente, tudo foi um quebra-cabeça. E aí a gente começou a montar, né, algumas peças
E aí, quando a gente via, tinha uma revelação. Só que, né, Deus, será que é isso mesmo que a gente tá vivendo do Senhor? Vi uma pessoa e falava, né? Tipo, selando, tipo, é isso aí, é isso, vocês estão no caminho. E aí foi uma coisa que foi crescendo gradativamente. Então, vou dar um exemplo, assim, a gente viveu uma experiência no domingo, aí na terça-feira a gente vivia outra experiência. Quando chegava na quinta, a gente vivia outra. E aí foi crescendo de uma forma absurda, que Deus começou a falar com a gente de uma maneira muito constante, sabe? Então, todos os dias a gente recebia uma resposta, a gente sentia Deus falar conosco e a gente mandava mensagem e Deus começou literalmente a acelerar o processo. Então, Deus começou a acelerar o nosso processo para que a gente pudesse entender que aquilo que Ele estava derramando sobre nós era relacionado não somente à nossa amizade, mas o que Deus faria através da nossa amizade. E eu falo isso com muito temor no meu coração, porque eu fico assim, como a gente falou lá no iniciozinho, nós nunca pedimos por isso, nós nunca oramos e falamos, Deus, me deu uma promessa, me deu uma aliança, me una com alguém que eu possa caminhar, sabe, que eu possa viver experiências. Nós nunca pedimos por isso, sabe? Eu não tô falando isso de ingratidão, porque eu não queria ter vivido isso. Não, mas, tipo, Deus foi fiel e Ele pegou algo que lá atrás a gente tinha, que a gente falou assim, ó, nós queremos buscar mais de Deus, nós queremos mais da presença de Deus, que foi o início de tudo, que a gente começou a buscar o batismo com o Espírito Santo e tudo mais, e ali foi o início de tudo, foi quando Deus olhou e falou assim, ó, aqui eu encontro corações disponíveis, e eu sempre falo isso, Deus, Ele pode usar diversas pessoas, Deus pode usar quem Ele quiser, mas Deus procura corações disponíveis, pessoas que estejam disponíveis a viver aquilo que Ele tem, sabe, para derramar, aquilo que Ele tem para fazer. E eu percebo que ali foi realmente uma escolha da gente falar, tipo, eu quero, sabe, eu quero viver a vontade de Deus. Eu não quero que seja eu decidindo escolhas na minha vida, eu quero que seja Deus realmente me levando a tomar as decisões certas, me levando para o caminho realmente do meu ministério e do meu propósito. E eu sempre fui, gente, muito, muito assim, de sonhar. Eu sempre fui muito sonhadora, muito. Só que chegou um momento que eu comecei a pensar, eu não quero mais viver, sabe? Eu não quero apenas que seja uma coisa simples, natural, como acontece com todas as outras pessoas. Não, eu quero que a minha vida seja um testemunho de fato. Eu quero que as pessoas olhem e falem, nossa, isso daí foi escrito pelo dedo de Deus. Não tem como mãos humanas, sabe, escrever essa história. Então, eu sempre comecei a orar nesse sentido. Talvez, né, literalmente o Senhor colocando isso já dentro do meu coração. Como eu já recebi várias palavras. Então, assim, literalmente, eu entendo que era já o Senhor colocando, porque eu não queria, sabe? Eu não queria ter algo simples que não glorificasse ao Senhor. Não, eu queria algo dos céus, sabe? Uma história escrita por Deus mesmo. E do lado de cá, porque a gente tá contando por fora. Mas eu sempre falo, né? Porque internamente, aqui no secreto, gente, é muito surreal, sabe? Os detalhes, sabe? As datas, tudo, sabe? No mesmo período, na mesma data, qual a probabilidade? Hoje mesmo a gente estava falando, né? Qual a probabilidade dessas datas serem tão reais no mesmo período, a gente passando pelas mesmas coisas, a gente afastada, sabe? Então, literalmente, Deus, Ele é muito fiel, muito fiel. E quando a gente fala sobre tudo, não é só sobre coisas, tipo, igreja, ministério, sobre propósito. Tudo. Não é só sobre isso. A gente fala propósito porque a gente enxerga que propósito, ele abrange todas as áreas da nossa vida. Mas é tudo, sabe? Coisas, tipo assim, que a gente tem vontade de estudar. Aí a gente falava, caramba, também tenho vontade de estudar sobre isso. Ou, tipo, a nossa profissão, tipo, as duas, aí eu falo, qual a probabilidade das duas se interessarem por buscarem ser social media e tal. Na época eu queria fazer, sempre quis fazer psicologia, lembra? Eu fiz neuromarketing, que também pegava um pouco disso. E na verdade eu enxergo, hoje Bia trabalha, né, ela tem um trabalho dela, e eu tenho a minha faculdade, né, eu curso psicologia, e Bia trabalha na área do marketing, né, na empresa
que ela tá hoje. E hoje eu enxergo assim que verdadeiramente Deus, ele vai construindo um caminho, sabe? Ele vai fazendo, literalmente, ele vai construindo de uma maneira absurda que a gente só entende, tipo, Depois. lá na frente. Aí lá na frente você vê, tipo, Caramba! tipo, aquilo que aconteceu lá atrás era por causa disso, sabe? E hoje a gente Estratégias. hoje a gente consegue entender, tipo, por que que Deus colocava no nosso coração pra estudar sobre tal coisa, porque ele já usaria lá na frente isso, entendeu? E aí teve até uma vez que eu escrevi uma cartinha pra ela que eu falava algumas coisas, eu falava ao mesmo tempo que nós somos totalmente diferentes, porque nós somos totalmente diferentes uma da outra. Em tudo! De gosto, de personalidade, em de tudo. Gente, em tudo! Mas ao mesmo tempo nós somos muito iguais, porque as duas sempre foram muito determinadas, sempre foram muito sonhadoras. E eu lembro que lá no iniciozinho, quando a gente começou a ser amiga, eu falava assim, caramba, com você eu posso contar essas coisas, eu posso falar e você não me acha doida, porque você sonha do mesmo jeito. Você é louca, cara. Então a gente sempre falava, tipo, de coisas que a gente queria viver no nosso futuro, sabe? De construir a nossa família, de construir realmente uma vida com Deus. E tudo isso foi acontecendo, sabe? Coisas muito parecidas. A profissão, o interesse pelos estudos, tipo, pela psicologia e tudo mais. O nosso ministério relacionado à área do evangelismo. No começo, Bia tinha uma resistência sobre isso. Porque ela não entendia. Mas gente, eu sempre gostei, tipo, sempre pensava assim, eu indo lá, ajudando as pessoas. Só que é porque, literalmente, gente, eu não entendia de fato o meu ministério. Só que durante esse tempo todo, durante 8 anos da minha vida, o Senhor falava comigo. O Senhor falava, olha, continua me buscando que eu vou te mostrar. E hoje eu entendo por que foi preciso eu trabalhar em tantas coisas, eu estudar sobre tantas coisas, eu entender diversos assuntos, eu ter um acervo de conhecimento maior. Hoje eu entendo, gente. Sabe, no momento que a gente tá passando, a gente não entende. Às vezes as pessoas até podem chegar e falar assim, nossa, mas parece que você tá perdida, sabe? Parece que você faz uma coisa e não termina, parece que você faz outra e não termina. Sendo que eu costumo sempre, tudo que eu vou fazer, né, eu sempre fico pensando, Senhor, é do Senhor mesmo? É dessa vontade de eu estar fazendo isso? É do Senhor de estar fazendo isso? Então, quando o Senhor, eu sentia literalmente o Senhor, nossa, vai pra esse caminho, eu ia pra esse caminho, sabe? Mas não era porque, não é porque literalmente eram coisas que o Senhor ministrava e eu pegava e eu fazia. E hoje, claro, eu entendo e futuramente vocês vão entender o porquê de fato, né? Vocês vão ver o outro lado, que a gente tem coisas que a gente vai poder contar sobre o nosso ministério, sobre... Eu tô nervosa. sobre o que Deus vai poder sobre o que Deus vai fazer a respeito do nosso ministério e tal. Então, eu vou poder falar, é por isso, Deus me chamou pra isso, por isso que aí lá atrás, Bia sempre falava, evangelismo não é pra mim, missões não é pra mim. E eu já sentia muito forte, muito claro Deus me chamando pra essa área. Só que não dessa forma, porque, na verdade, não são só as pessoas não cristãs, né? Os cristãos também têm um entendimento muito superficial do que realmente significa missão, do que realmente significa evangelizar e tal. Hoje eu vejo o meu ministério como evangelista, né? Mas o evangelista ele foi chamado para capacitar pessoas, para atuar dentro da igreja. E hoje eu entendo que o meu papel é muito maior dentro do meu ministério, assim, dentro da igreja. Lógico que tem a parte de fora também, né? Eu também sou apaixonada pela parte de fora, que é, tipo, evangelizar nas ruas, que é participar de projetos sociais, de viagens missionárias, que Deus já me deu várias oportunidades, né? E eu creio que outras virão. Mas Bia sempre falava lá atrás, isso não é pra mim, mas é porque ela não entendia qual era o papel dela. E hoje ela tem entendido mais. Eu sempre tive assim, ó, na cabeça. Olha só isso. Eu falava assim, nossa, eu quero ser usada para as pessoas para que elas possam entender. Eu sempre pensei nisso. Para que elas possam entender sobre cultura do reino. Tá? Lembra que eu preguei sobre isso? Eu preguei uma vez no Ser Igual a Cristo, que era intimidade com o pai na época. Eu preguei falei sobre a faculdade Oral Roberts, que tem lá em Tulsa, Oklahoma. E eu acho que acho que é em Tulsa mesmo, que tem essa faculdade. E essa faculdade, ela é especializada
justamente para preparar as pessoas para várias esferas da sociedade. Então eu sempre gostei disso. Eu falei assim, nossa, eu quero. Só que pra mim... Eu sabia que já era uma missão. Exatamente. Então, tipo, na minha cabeça, não, o senhor não me chamou pra fazer missões, pra ir lá pro negócio, lá pra pregar, não é isso. Por isso que eu sempre falo da importância da gente buscar o nosso propósito, né? Entender verdadeiramente qual é o nosso propósito, porque ali dentro está a chave para muitas coisas na nossa vida. É onde Deus vai ligar os seus dons, os seus talentos, a sua vocação, as suas habilidades, o seu ministério. E é ali que tudo vai se interligar. Na verdade, lá no meu Instagram tem o do marketing. No meu Instagram, uma vez eu fiz uma série de vídeos falando, né, sobre cada área, o que é propósito, o que é missão e tudo mais. E hoje a gente consegue entender com mais clareza o papel que cada uma vai exercer dentro do ministério da qual Deus tem nos entregado, né? Tem colocado nas nossas mãos. E é assim, gente, que funciona o corpo de Cristo, sabe? Imagina se todo mundo fosse chamado para ser pastor. Só ia ter pastor, né? Pastor de pastores. Não existe isso. O pastor, ele pastoreia as ovelhas. Então, precisa existir um povo, precisa existir o evangelista, precisa existir o pastor, o profeta, o mestre que vai ensinar. Então, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. E isso você só descobre quando você busca no Senhor, quando você tem intimidade com o Senhor. E hoje a gente pode entender que não é só pra minha vida, sabe? Existe também o outro lado, até da questão... Quem segue Bia no Instagram já deve ter visto que ela postava coisas sobre política, né? Ela sempre gostou muito dessa área, de estudar essa área. E hoje a gente enxerga, tipo, cara, é isso. E eu lembro que na época... Deus usou a Tia Regiane, sempre Tia Regiane. E Deus falava, filha, eu estou te dando estratégia, veja como eu estou te dando estratégia, porque eu estava... E como isso estava muito forte no meu coração, eu falei, então deve ser para isso, eu vou estudar, vou fazer faculdade de política e vou atuar dentro dessa área. Só que aí o Senhor foi e falou pra mim, olha, ainda não é essa a chave, eu ainda te darei a chave. Nisso, eu e a Isabela, a gente estava afastada. E ela falou assim, ele falou, eu ainda te darei a chave, eu estou te dando estratégia para usar no meu reino, na minha obra. Só que, né, eu ficava, Deus, como, eu não entendo, por que o Senhor fala que o Senhor está me dando estratégia, sendo que não é esse caminho, que eu não tenho que seguir esse caminho, fazer essa faculdade. E aí hoje eu entendo por que eu precisei pegar, porque aquilo que Deus tem revelado a gente... tem segmentado mais o assunto ao qual Deus vai me usar, sabe? Para que área o Senhor vai me usar dentro do propósito dele. E é assim que Deus faz, ele vai dando as estratégias, os pontos, e lá na frente, como a gente já falou, a gente entende. Eu lembro que na conferência da juventude, 29, 28 de abril, a gente ainda não estávamos juntas, mas Deus falou comigo que ele estava me entregando algo que era a respeito do meu ministério, me dando algumas respostas. E ele falou assim, ó, eu te levarei a um lugar. E eu te quero mais preparado para esse lugar que eu te levarei. E aí a gente estava afastado. Então na minha cabeça, eu vou sozinha. Ou pra onde que eu vou, Senhor? E eu achava que demoraria muito, na verdade, é mês que vem, e ela vai comigo. E assim, a gente tava afastada, tipo, Deus me deu uma palavra falando ao meu respeito, só que ela já tava inclusa, e depois que a gente foi descobrir aonde a gente iria. E na verdade, Deus falava comigo, não com essas palavras, né, mas Deus também falava que ainda em 2023 ele iria me levar pra um lugar. E eu não entendi, eu falava, tipo, mas que lugar? E é um mês, né? Novembro. Aí eu falava assim, não é porque eu me inscrevi, né, numa escola da Dunamis, que é o Greenhouse, que eu sempre tive o sonho de fazer. Eu já fiz a escola 2414, que é a escola do céu na terra, eu fiz em 2022. E eu tinha muita vontade de ir para essa da Dunamis, que abrangia uma outra área que a 2414 não falava, que é sobre as esferas da sociedade. E eu sempre pensava, eu preciso muito ir lá buscar esse conhecimento e tal. Eu me inscrevi para a escola, só que justamente no ano que eu me inscrevi, deu superlotação de pessoas se inscrevendo, né?
Então eu fiquei como um aprovado, como é que eles falam? Pré-aprovado. Eu fui aprovada para a escola, né? Mas eu fiquei ali aprovado VIP, né? Que eles fizeram um grupo VIP com as pessoas que já tinham sido aprovadas, mas que não conseguiram ir para a escola porque já tinham preenchido o número de vagas. E eu pensei assim, cara, a escola vai ser só ano que vem. E aí, o que Deus vai me levar esse ano, sabe? Tipo, eu não entendia muito bem. E foi quando Deus trouxe para nós dois, né? O lugar que nós vamos viajar o mês que vem, que vai ser, eu creio, né? Já estou profetizando aqui, que vai ser uma virada de chave para o nosso ministério. Porque eu entendi que ele falou assim mesmo pra mim, eu te quero mais preparada pro lugar onde eu vou te levar. E aí, de abril até outubro, foi os meses de processo onde eu estava gerando literalmente algo. E porque Deus falava assim, que ela precisava estar mais preparada. A gente fala isso. Se a gente não estivesse vivendo esse processo de descoberta em Deus, né? De estar vivendo ali dia após dia, buscando respostas, buscando direcionamento. Se a gente não estivesse nesse processo, a gente não entenderia que era esse momento e que era esse lugar que Deus iria nos levar, né? Que Deus está nos levando, né? E eu precisei passar por um processo muito, gente, mas muito difícil, assim, muito difícil. E no ano, né, no ano de 2022, o Senhor falou pra mim que Ele me levaria, que comigo seria no profundo, que a minha vida é totalmente no profundo, e que é no profundo que Ele estaria revelando tesouros ao meu coração para usar realmente pro reino dele. E eu, na minha cabeça, nossa, literalmente eu continuar orando, buscando, só que o Senhor tocou em áreas da minha vida que eu jamais imaginaria que precisaria ser tocadas, sabe? Eu entrei num processo de cura interior que eu nem sabia que eu precisava. Eu comecei a entrar em vários processos e eu comecei a ter visões ainda mais fortes. Eu comecei a ter sonhos ainda mais fortes, impressões. Eu não sei se... Porque o pastor Luiz Hermínio, ele fala muito isso sobre impreensão. É porque, literalmente, às vezes, sabe? É umas coisas que eu ainda vou descobrir no próximo mês. Mas eu passei, gente, por um processo muito difícil, que em breve eu vou contar. Então, aí, ali a gente começou a entender o porquê que ela precisaria, que Deus falava isso pra ela, né? Você precisa estar preparado. Porque a preparação era no sentido de você já estar entendendo aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Porque se ela não estivesse entendendo qual ministério Deus estava direcionando ela não entenderia que ela precisaria ir para essa escola que a gente vai. E aí entrou a minha situação, né? Que eu falava, mas esse não é o meu ministério, tipo, essa escola não vai falar sobre o meu ministério. Mas ao mesmo tempo eu sentia que era para eu ir. E foi quando Deus ministrou meu coração e Ele falava, eu estou te chamando para fluir nessa área. E ali eu entendi que não era sobre ministério, mas era sobre dom. Que na verdade existe o dom e existe o ministério. E foi aí que a gente teve o entendimento completo. Não, tipo, é isso, cara, a gente vai, Eu tô rindo, gente, porque eu já chorei muito. Então hoje, se eu tô rindo assim, falando assim, é porque eu já chorei muito, mas não é pouco, não é muito. Então, às vezes eu fico fazendo essas bobeiras, mas é porque hoje, minha filha, já tô de tanto que eu já chorei, de tanto que... Aí foi, tipo, cara, foi muito imediato. No dia a gente mandou, aí eu falei assim, olha, meu cartão vai virar amanhã. Vou pagar amanhã. E aí, depois que processar o pagamento, eu já vou comprar. A gente comprou os ingressos. Mas a gente tem que contar um pouco, só por cima, superficial. Eu tive um sonho. E eu comecei a ligar os pontos. Eu falei assim, Beli, olha isso. E ela falou assim, meu Deus, que coisa louca. É pra esse lugar que nós vamos. Não, e olha que engraçado. Como eu falei, né? A gente sempre teve o costume de ter o caderno que a gente anotava as coisas. A gente anota tudo, né? Todos os nossos sonhos, nossas experiências e tal. As duas tinham anotado que tinha muita vontade de estudar nesse lugar.
eu tinha lá escrito assim, ó, E eu... sonhos. Ah. Um dia estudar nesse lugar. E Bia também sempre teve esse Eu sonho. tive desde... E ela sempre as falava, pais. tipo, um dia eu vou estudar nesse É, lugar, um dia eu vou falava. pra lá e tal. E eu não entendia porque o senhor ministrava essa coisa, porque isso era muito distinto. Eu ficava assim, por que o senhor tá ministrando isso pra mim, sendo que eu vou viver umas outras coisas na minha vida? E literalmente, ela escreveu a mesma coisa que Deus já tinha falado. E aí foi quando se encaixou, que a gente olhou e a gente falou assim, é isso. Cara, nós vamos, é isso. E no mesmo dia, né? Eu abri no Instagram. Não, qual foi a probabilidade do que acontecer? Eu abri o Instagram, gente, abri. Aí eu entrei numa igreja e tava lá, primeira vez dessa escola no Brasil. No Brasil. Aí eu, o quê? Gente, muito surreal, muito surreal. E aí eu senti no meu coração que literalmente era isso. Você vai pra lá. E ela sentiu a mesma coisa. Primeira vez da escola que as duas sempre sonharam em ir no Brasil. No Brasil. Ai, Sendo que a gente teve a mesma certeza, né? Aquilo, né? O que confirmar no coração de uma. Não, e o mais louco disso tudo, né? Andar realmente pelos olhos da fé. Nós compramos o ingresso, né? Esperei o meu cartão virar. Comprei nossos ingressos, aí começamos a buscar passagem e onde que a gente vai ficar e o que a gente precisa de guardar dinheiro, né? Reservar dinheiro para os gastos, alimentação e tudo mais. E Deus começou a ministrar, né, aos nossos corações para literalmente nós andarmos por fé, né? Dar passos de fé, literalmente, para que Ele pudesse começar a fazer na nossa vida e prover todos os recursos que a gente precisa, né? Para ir para esse lugar, né? Nós cremos que Deus já está provendo. E Ele falou, né, que ia. Falta pouco. Hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, faltam menos de um mês, muito menos de um mês. 20 dias. Faltam poucos dias pra gente realmente, de fato, viajar e viver essa escola e voltar pra casa. E tem que falar, gente, tem que falar isso, porque